Então vamos começar. Eu já estou aí na salinha virtual, né? Vocês já cansaram de me ver. E tal. Aliás, essa foto, não sei como é que eu consegui tirar essa foto, né? Até nem parece que sou eu, mas coisas da tecnologia. Muito bem, então vamos retomar assunto de um dos vídeos, né? Que vocês assistiram, que eu pedi para você até fazer resumo, para, obviamente, gente, ter a mesma dinâmica de estudante que vocês vinham tendo. O estudante tem que escrever, né? Como eu não posso estar lá na sala de aula escrevendo na lousa, para vocês anotarem, etc., os vídeos servem para isso também, né? Então, por isso que eu pedi para fazer nota, tá? E assim será, até que você adquira o hábito, né? Você assista o vídeo, pause, né? Resuma bonitinho, porque é a dinâmica que se tinha na sala de aula. Então, num dos vídeos, a gente apresentou a ideia da chamada força resultante, né? Então, numa situação física em que várias forças estão atuando no sistema que você estiver analisando, é necessário, para fazer aquela modelização, né, um modelo teórico, e tirar consequências desse modelo teórico, é necessário que a gente saiba calcular essa força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam naquele sistema. Então, o conceito que a gente apresentou num dos vídeos é esse aí. É a força única, ou seja, uma só força, que seja equivalente, que equivale à soma de várias outras dadas. Na verdade, a soma de todas daquele sistema, né? Então, isso é força resultante. É uma força só que equivale à soma de várias outras. A questão que nós vamos fazer hoje é, que não fizemos no vídeo, né? Como obter essa soma? Como calcular essa soma de maneira direta, né? Usando, obviamente, a matemática, que é, como a gente também viu no vídeo, num dos vídeos, aquela viga que estrutura as várias partes da física. Então, é ela que dá sentido àqueles apartamentos, àqueles campos conceituais. Então, sempre a gente tem que ir e vir na matemática. Então, vamos ver hoje como fazer isso. Também destaquei esse ponto no vídeo, lembra? A gente tinha lá essa imagem 2 de duas pessoas puxando um bloco de concreto. Bloco de concreto, pessoa puxando com esforço que a gente chama de força 1, pessoa puxando com esforço que a gente chama de força 2, e o ângulo formado por essas duas forças é o ângulo θ. Esses dois segmentos de reta com uma pontinha são chamados de vetores, de maneira geral. Então, isso aqui é um vetor força 1 e esse é um vetor força 2. Ou seja, nesse tipo de situação, a pergunta está aí no cantinho. Como calcular a resultante, o efeito combinado, conjunto dessas duas forças? Ou ainda, se eu pudesse trocar essas duas forças por uma só, lembra? Força única, que equivale a várias outras. Então, nesse caso, que só tenho duas, se eu pudesse trocar essas duas por uma só, que produzisse o mesmo efeito de arrastar esse objeto, como é que seria essa força? Qual o valor dela? É a resultante que queremos calcular. Ah, Luciano, é uma soma. É, sem dúvida nenhuma. A definição diz que é uma soma. Mas lembra, eu destaquei isso aí também no vídeo, né? É uma soma, mas é uma soma chamada de vetorial, que é diferente de uma soma algébrica. Soma algébrica é a que a gente faz desde que está na escola, né? 2 mais 3 é 5 e por aí vai. Mas para esse tipo de grandeza física, grandezas que são representadas por vetores, a soma segue regra diferente. Pode até, num caso muito particular, ser de fato uma soma algébrica, mas isso é exceção, não é a regra. A regra a gente vai rever qual é, e lá num dos vídeos a gente mostrou. Essa regrinha para se obter a resultante, ela foi criada no século XVII. Na verdade, ela foi apresentada no século XVII, né? O Newton já conhecia, o Galileu já conhecia. Na verdade, essa regra é conhecida desde a Idade Média, né? Mas ninguém havia publicado da forma que o Newton publicou, como eu mostrei lá no vídeo. Temos lá, inclusive, a paginazinha onde ele publicou. Mais lá para frente, numa das atividades, eu vou pedir para vocês irem lá no livro original do Newton, né? E olhar esse esqueminha, como é que ele apresentou lá, né? Para você conhecer e dizer, não, realmente eu vi, está lá no livro do Newton, né? E outras coisas que nós vamos verificar lá. Pois bem, como é que é a regrinha chamada regra do paralelogramo?
Paralelogramo é um termo da matemática. O que é uma figura que os matemáticos chamam de paralelogramo? Primeiro, é um quadrilátero. Ela tem 4 lados. Né? Segundo, o nomezinho paralelo significa que eles são paralelos 2 a 2. Dos 4 lados, 2 são paralelos entre si e os outros 2 também entre si. Né? Então, imaginem um quadrilátero que tem um lado olhando para o outro, paralelo. O terceiro olhando para o quarto, paralelo um ao outro. É isso que é a chamada regra do paralelogramo. No caso específico das nossas forças, como é que essa ideia de paralelogramo se aplica para a gente chegar no valor da resultante? Seguimos alguns passos. Qual é o primeiro? Primeiro passozinho, a gente vai traçar uma linha pontilhada, imaginária. Claro que você pode desenhar, mas ela não é de realidade física, ela é uma construção geométrica. Né? Essa linhazinha, primeira pontilhada, repara que ela está de frente, é oposta a F1, é paralela a F1. Né? Se você inclinar a cabeça e olhar, elas são paralelas. Né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai repetir o processo. Você vai traçar uma outra pontilhadazinha paralela a F2, oposta a ela. Esses lados opostos são paralelos. Daí o nome paralelogramo, né? Da regrinha. E, finalmente, o terceiro passo. Veja lá. Tanto F1 quanto F2 devem estar em um mesmo ponto O, aplicadas num ponto comum. Né? Esse ponto comum a gente chama de ponto O, no caso aí da figura. Pois bem, o outro extremo do meu paralelogramo, o outro vértice oposto a O, chamei de P. Quem será a força resultante por essa regra do paralelogramo? A diagonal que liga o ponto O, de origem, onde tudo começa, ao ponto P, de extremidade, onde termina a diagonal do paralelogramo. Então, sempre se traça a diagonal para obter a resultante, iniciando no ponto comum das forças e indo até o extremo dessa diagonal no vértice oposto. Legal? Isso a gente viu lá naquele videozinho. E deixei um probleminha lá, né? Com valores, inclusive, para a gente saber quanto de força resultante aqueles dois irmãos produziam. Pois bem, hoje é a hora da gente fazer isso efetivamente. Mas o primeiro ponto para chegar lá é saber desenhar essa regrinha do paralelogramo. Muito bem? Então agora vamos ver como calcular o valor de FR. Para isso, vamos pegar um caso mais geral do que aquele ali, tá? Então temos aí forças F1 e F2 e um ângulo θ formado por elas. Observe que esse θ aqui pode ser qualquer entre 0, começando aqui de baixo, vai subindo o ângulo 30, 45, 60, 80, 90, você pode seguir até o outro lado, até 180. Então, por convenção, esse ângulo θ que a gente vai usar nos cálculos, ele varia de 0, lembra onde começa o ângulo lá no círculo trigonométrico? Começa aqui, né? Como se aqui fosse o eixo X, e a gente começa a medir daqui e vai girando no sentido anti-horário até completar os 180, ok? E agora vamos traçar a regrinha do paralelogramo para esse caso genérico, né? Então, paralela a F1, como a gente acabou de lembrar, paralela a F2, e o que a gente faz? Começando lá da origem O, vai até o extremo oposto, no final da diagonal, construindo o FR. Essencialmente a mesma figura de antes. Só que agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos explorar a geometria. Por isso, pedi que vocês fizessem a revisão de triângulos. Afinal de contas, olha só, esse paralelogramo dividido por essa diagonal OP se transforma em 2 triângulos. Então, a gente tem um triângulo na parte superior da figura e um triângulo na parte inferior dela. E observe que o FR é um lado desses 2 triângulos, é um lado comum. Né? Esse lado aqui é comum aos 2 triângulos. Então, o problema, do ponto de vista puramente matemático, de se obter o valor de FR, é o mesmo problema que vocês resolveram na lista, e que a gente viu lá no exemplo do vídeo. Encontrar um dos lados de um triângulo. Ora, existem relações para isso? Sim, aquelas que a gente revisou. E nesse caso aqui, o que acontece? Esse triângulo, lembra? Como o ângulo θ pode variar de 0 a 180,
Esse triângulo é um triângulo qualquer, não é necessariamente retângulo. Então, a gente tem que usar aquelas últimas relações do vídeo e que vocês usaram na lista, né? Aquelas duas leizinhas gerais. Qual delas é a melhor para se usar? Depende do que você tem, de que elementos você conhece, né? Então, aqui no caso, ó, o que eu conheço? Conheço F2, conheço F1, são dados. Normalmente, você conhece as intensidades das forças que atuam no sistema. E conhecemos também o ângulo entre essas duas. Agora, qual é o problema? O problema é que esse ângulo θ que está aqui, ó, ele não pertence a nenhum dos dois triângulos. Observa só, aqui, ó. No triângulo superior, a gente tem só um pedacinho de θ, ó, né? E no triângulo inferior, a gente tem o segundo pedacinho do ângulo θ. E o que a gente precisa? De uma maneira de calcular essa resultante em função do ângulo θ, que é medido lá no experimento, o ângulo entre as duas forças, né? E se eu for usar o triângulo de cima ou o triângulo de baixo, a gente não tem o θ dentro dele. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem que contornar. E a maneira de fazer isso é muito interessante. É mudando a geometria dessa figura. Não podemos mudar o resultado. Qual é o resultado? A força resultante tem que continuar sendo a linha, o segmento OP. Mas você pode mudar esse desenho sem alterar OP, o resultado final. Vamos ver como? Então, olha só o que a gente pode fazer. Vou começar desenhando a minha força F1, sozinha, tá? Então, ponto O é onde ela se origina. E estico F1, igualzinho ele aparece na imagem 4. Ok? O que muda agora na estratégia do paralelogramo? É que a gente vai desenhar só o triângulo de baixo, certo? Fazendo como? Ligo na sequência do F1 o F2. Então, o F1 terminou nesse ponto. A partir desse ponto, eu desenho o F2, assim como ele está lá na situação física real. Ok? E aí, para terminar, quem vai ser a resultante? Ela não pode mudar. Fisicamente é só uma. Lembra? Força única. Quem é ela? Olha que legal. Ela é exatamente o segmento que continua ligando o ponto O ao ponto P. Então, essa maneira de redesenhar os vetores é essencialmente a mesma regra do paralelogramo, só que a gente utiliza apenas um dos triângulos, daqueles dois que o paralelogramo tem. E nesse caso, o desenho segue uma regrinha. Desenha-se o primeiro vetor, na extremidade do primeiro vetor, onde ele termina, você desenha o segundo e marca o ponto final, onde terminou a geometria do desenho. Quem será a resultante? Como antes, aquela que conecta o ponto de origem até a extremidade final dos vetores unidos. Então, essa maneira de desenhar é diferente, porém, conduz, obviamente, como deve ser, ao mesmo resultado físico. Os matemáticos gostam de chamar essa maneira de obter a resultante de método da poligonal. Botei entre aspas aí, como vocês estão percebendo, né? Destaquei o nome, que vocês podem encontrar por aí em algum lugar. Veja que não é nada do outro mundo. Por que eles deram esse nome? Porque quando você liga os vetores, ó, um após o outro, e fecha a figura com a resultante, ligando o ponto inicial ao ponto final, o que você obteve? Uma figura fechada, um polígono, que nesse caso tem três lados, é um triângulo. Mas vai haver, ou vão acontecer situações em que a gente vai somar três forças, ou quatro. Obviamente que eu não poderia usar para mais de duas a regra do paralelogramo, da imagem 4. Né? O paralelogramo só funciona para duas forças. Mas se eu tivesse mais de duas, eu seguiria a regrinha da poligonal, ligando um terceiro vetor, um quarto. Né? Terminei de desenhar, de ligar todos. Quem que é a minha resultante? O vetor que une a origem de tudo à extremidade do último. Essa regrinha se chama poligonal, tá? Por essa razão. Muito bem. E agora, será que conseguimos calcular FR com os dados que nós temos? Agora a gente já tem algo mais palpável. O que eu tenho aqui? Um triângulo OP com vértice embaixo. Esse triângulo é um triângulo qualquer. Só que para um triângulo qualquer a gente conhece duas leis.
Lei dos senos e lei dos cossenos. Bom, as duas se aplicam para esse triângulo. E qual delas nós vamos utilizar para resolver esse problema? Aquela que for mais conveniente. Já que as duas valem para resolver o problema, a gente escolhe a que é mais conveniente. E o que é ser conveniente? Cujos dados você tem para aplicar na lei. Então vamos lembrar, o que nós conhecemos? Sabemos o valor de F1, então esse lado é conhecido. Sabemos o valor de F2, esse lado é conhecido. Sabemos o ângulo θ. Só que olha só o que aconteceu. O ângulo θ que está lá na situação física é esse aqui, ó. Tá vendo? É o ângulo que F2 faz com F1. Aqui está F2 e a retinha de F1 é a horizontal, é essa. Então o ângulo θ que está aqui é o mesmo lá. Mas o que aconteceu agora? O ângulo θ está fora do meu triângulo. Fora significa externo. Então, esse ângulo θ é externo ao triângulo que eu estou analisando. Ora, aí temos um problema. Aquelas leis lá, a dos senos e a dos cossenos, só servem para ângulos o quê? Internos. Esse angulinho, esse e esse aqui, ó. Mas isso é problema? Bom, é um problema, mas pode ser contornado facilmente. Por quê? Observa só. Esse ângulo aqui, ó, né, ele é exatamente o suplemento de θ. Lembra que o ângulo total até a extremidade oposta é de 180? Então, esse ângulozinho aqui, ó, é exatamente o que falta para 180. Por exemplo, se esse aqui vale 60, você vai caminhando, ó, 180. Então, você andou quanto aqui? 120. Portanto, se a gente conhece θ, a gente conhece esse ângulo. Um ângulo interno do triângulo. E por isso vamos poder usar, né, a leizinha conveniente nesse caso. Então, vamos fazer isso agora. Então, retomando a figura, o que eu acabei de dizer. Veja só. Nós conhecemos o ângulo θ, mas precisamos de um ângulo interno. Então, tem que saber quem é esse aqui, ó, né? Como eu acabei de dizer, ele é o suplemento. Vamos dar um nome para ele. Vamos batizá-lo de ângulo alfa. Muito bem. Quanto vale alfa? O que a gente já falou, né? A diferença para 180. Se nós conhecermos, então, o ângulo alfa, o que acontece? A gente vai poder usar essa leizinha. Embora eu esteja aqui usando as forças, quem é essa lei? A que a gente revisou é a lei dos cossenos. Lembra do que ela fala? O quadrado de um dos lados é igual a quem? A soma dos quadrados dos outros dois. Então, quadrado de FR, soma dos quadrados dos outros dois, F1 e F2, ó, ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, F1 e F2, pelo cosseno de quem? Do ângulo por eles formado, eles, F1 e F2. Se a gente olhar no desenho, ó, tá tudo ok. F1 e F2 formam entre si ângulo alfa. Portanto, conhecendo θ, a gente conhece alfa. Conhecendo alfa, olha lá, está pronto, né, para calcular o valor de FR. Então, como é que se acha alfa? Lembrando, a soma dele com θ totaliza 180 graus. Portanto, eu já sei quem é alfa. 180 menos θ, a diferença, o que falta, né? Pois bem, agora aí entra um outro detalhe interessante. Qual é o detalhe interessante? É que esses ângulos que os matemáticos chamam de ângulos suplementares, eles têm uma propriedade muito conhecida, talvez não por todos vocês ainda, em relação ao valor do cosseno deles. Vamos lembrar. Vamos supor, por exemplo, que θ seja 60, como eu já exemplifiquei mais cedo. Então, se θ é 60, o que falta para 180 é o alfa. Então, alfa é 120. Ora, alfa sendo 120, nós podemos calcular, então, né, pela lei dos cossenos, o valor de FR. Só que antes de fazer isso, vamos mostrar uma propriedadezinha que se chama identidade trigonométrica. O que diz essa identidade? Me diz o seguinte, ó, se a gente procurar na calculadora o cosseno de 60, ou seja, o cosseno do ângulo θ, nós vamos encontrar meio. Né? Se você digitar na calculadora agora aí, cosseno de 60 é igual a 0,5.
né? Exatamente. E se você pedir para a calculadora o valor do cosseno de 120, olha que interessante. A calculadora vai te dar menos meio, ou seja, menos o valor do cosseno do ângulo de 60 graus. Isso não é por acaso. Isso é uma propriedade que os matemáticos adoram chamar de identidade, né, que envolve ângulos que totalizam 180 graus. O cosseno do maiorzão é menos o cosseno do menor. Olha aí, cosseno de 120 menos o cosseno de 60. Né? Isso os matemáticos chamam de identidade para ângulos suplementares. Então, se os dois ângulos alfa e teta são suplementares, como 60 e 120, o cosseno de um deles, do maior, que é alfa, será menos o cosseno do menor, que nesse caso aí eu chamei de teta. Isso é a chamada identidade trigonométrica para ângulos suplementares. Com isso, a gente vai conseguir utilizar a relação da lei dos cossenos diretamente em termos do ângulo θ. Basta trocar alfa por θ usando essa identidadezinha aqui, né? Vejamos como fica. Olha lá, como é que vai ficar então? Então, ao invés de usar alfa, vamos querer usar θ. Como é que nós vamos fazer isso? Usando a identidade. O cosseno do alfa, como a gente acabou de exemplificar e lembrar, é menos o cosseno do θ. Então, eu vou substituir isso aqui. Ó, né? Na lei original dos cossenos, eu teria que usar alfa, né? Que é o ângulo formado por F1 e F2. Mas no caso deles serem, e como serão sempre, suplementares para esse tipo de geometria da resultante, eu posso trocar o cosseno de alfa aqui por menos cosseno θ. Então, vamos substituir. É só trocar pela identidade. Então, olha lá. FR ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1, F2. Agora sim a troca. Ó. No lugar do cosseno de alfa, vamos usar a identidade, menos cosseno θ. E o que vai resultar disso aqui tudo? Ó? Observe que o último termo, o terceiro, é um produto. Então, vai ficar menos vezes 2, vezes F1, vezes F1, vezes menos cosseno. Bom, regrinha básica, né, do produto de sinais lá, ó, menos vezes menos dá mais. E com isso, finalmente a gente chega numa expressão absolutamente geral para se calcular a resultante de duas forças. Em termos de quê? Do valor delas e do ângulo que elas fazem, que é exatamente o que a gente conhece quase sempre numa situação física. Então, observe que dessa maneira aqui, ó, a lei dos cossenos com essa identidade, ela resulta numa expressão que usa as forças conhecidas e o ângulo θ, que é o ângulo delas, das duas forças, e nenhum outro elemento auxiliar a mais, que é exatamente o que a gente precisa numa determinada situação física. Correto? Mas veja que é uma equação quadrática. A gente quer o FR, não o quadrado dele. Então, o que a gente tem que fazer? Extrair a raiz quadrada do lado direito. Lembra, lá naquele exercício resolvido do vídeo, que por acaso, né, apareceu também na atividade, o que acontece? O correto aqui são duas raízes, porque veja que é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau tem duas raízes, dois valores que a satisfazem. Portanto, aqui no caso são dois, um positivo e um negativo. Fisicamente, em alguns casos, ambas as soluções são viáveis, em alguns casos não. É essa situação agora. Por que aqui só me serve a raiz positiva? Porque eu estou calculando o comprimento desse segmento OP. Esse comprimento é um valor positivo, por definição. Né? É o valor da força, né? Que a gente vai ver que se mede em newtons ou kgfs. Então, é um número essencialmente positivo. Né? Então, aqui, a raiz que vai servir para a gente é a raiz positiva. Então, essa expressãozinha, sempre que precisar, daqui por diante, a gente vai utilizar. Então, está aí um belo resumo do que a gente acabou de fazer. Né? Duas alternativas para se trabalhar com a soma de duas forças. A primeira é a regra do paralelogramo, que já estabelecemos, e a segunda é a regra da poligonal. Desenha-se o primeiro, liga-se o segundo, o vetor resultante vai unir origem do primeiro à extremidade do último. Né?
Isso é para você desenhar as características da força. Para calcular, usamos a raizinha quadrada, né, da soma dos quadrados das duas forças, mais, quando tivermos os ângulo θ entre elas, como a gente mostrou, né, a lei dos cossenos passa a ser escrita assim, mais e o cosseno do ângulo θ. Ok? Muito bem. Com isso pronto, vamos ver, então, algo mais concreto. Exatamente aquele probleminha que eu tinha deixado lá no vídeo, né? Dois irmãos que vão arrastar um bloco de granito, etc. Tá? Vamos começar a fazê-lo hoje. A ideia de qual o maior bloco que eles conseguem carregar precisa de mais algumas informações físicas, que a gente vai ver mais para frente. Hoje o que nós vamos fazer é utilizar essa maneira de calcular a resultante para saber quanto de força total os dois conseguem produzir. Muito bem? Então, olha lá. João e Paulo puxam um bloco de granito, exercendo neste as forças representadas aí na nossa imagem 9, né? Que a gente já conhece lá do começo. Vamos admitir que F1 é 300 newtons. Eu ainda vou falar dessa unidade de força mais para frente, né? Mas você deve lembrar do ensino médio, é em unidade em que se mede a grandeza-força. F2 vale 400 newtons. As duas intensidades delas. Nesse caso, qual é a intensidade da força resultante quando? Lembre-se, como a gente acabou de mostrar, que a resultante depende dos valores das duas forças, mas também depende do θ. Se o θ mudar de valor para as mesmas duas forças, a resultante também vai mudar. Então, eu quero isso para 4 casos. Para o θ igual a 53 graus, 90 graus, 180. Repara que aqui eu estou aumentando o ângulo. O que vai acontecer com a resultante, né, dessas forças? Até já perguntei isso. E até pedi para você desenhar, né? Hoje a gente vai calcular e ver que aquela propriedadezinha do que acontece quando o ângulo aumenta com o valor da resultante vai ficar evidente pelos cálculos. E por último, o caso em que θ é igual a zero, tá? Então vamos começar do primeiro. Então, primeiro caso com ângulo de 53 graus. Então, refiz a figurinha, ó. Então, tá aí o F1, F2. Esse ângulo eu não botei o valor para deixar geral. Mas no caso que nós estamos calculando, que é o caso 1, ele vale 53. Já temos a relação que a gente provou. Agora, substituímos os dados. Então, F1, 300 ao quadrado, F2, 400 ao quadrado, 2 vezes 300, 400, cosseno do ângulo. Nesse caso, 53. Precisamos da calculadora. Pedindo para a calculadora, ela vai te dizer que o cosseno de 53 é 0,6 e algumas coisas, tá? É 0,2, etc. Com 2 algarismos, vira 0,60, né? Uma boa aproximação. E aí, você vai fazer devagarinho, com calma, essa conta toda dentro da raiz e tirar a raiz quadrada. Na verdade, é a calculadora que vai fazer por você. E o valor que nós vamos encontrar é aproximadamente 628 newtons, né? Então, esse comprimento aqui, 628 newtons, esse daqui 400 newtons e esse daqui 300. Pensando em termos de geometria, vamos olhar aqui o triângulo inferior, ó, né? Um lado 400, outro 300. Esse lado aqui, ó, é maior que qualquer dos dois, né? 628 é maior tanto que 400 como 300. E segundo, não deu 700, né? Deu menos. Lembra? Não é uma soma algébrica. Pode até dar 700, mas não para esse caso, né? Porque o ângulo θ aqui não permitiu que isso acontecesse. Vamos para o segundo. Segundo caso é o caso de 90. Então, aqui a figurinha está mostrando, né? F1, F2, mesmos valores de antes, mas o ângulo agora é reto, né? 90 graus. E temos a mesma relação para usar.